Esforço, você agradece. Resultado, você remunera. E cada vez mais nós vamos ter empresas com poucos funcionários e muitos sócios. Porque para eu me engajar, para eu ir além do combinado, para eu ter pegada de dono, eu quero que você divida. Eu brinco assim, se for pro cara correr atrás do propósito, ele vai correr atrás do dele, não do seu. Exatamente. Então, eu falo isso para proprietário que eu falo, não, mas eles vivem meu propósito. Não, se for atrás do propósito, é atrás deles. Por que ele vai vir atrás do meu? Óbvio. Quem não aprende a dividir não vai encontrar pessoas que vão ajudar a multiplicar. Por isso que nós vamos ver uma sociedade de empresas que terão sócios e não mais empregados. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio do programa Óbvio, mas nem tanto. Um canal de compartilhamento de conteúdo, onde nós abordaremos de forma profissional, mais descontraída, assuntos sobre gestão, inovação, liderança e vendas. Eu sou Wagner Ferrarese e o nosso convidado de hoje é ele que tem uma extensa carreira executiva, foi professor das principais escolas de educação de negócios do país. Hoje é sócio da Startse, uma das maiores edtechs brasileiras. É conselheiro, é palestrante e é palestrino. Seja muito bem-vindo, meu amigo Romeu Buzarello. Muito bom, Wagner. Gostei da última parte, palestrino, né? Essa é a parte mais importante da minha bio. Vai ser um grande exercício para nós tentarmos não falar sobre esse assunto, que é uma paixão em comum. O Buzarello, para quem não o conhece, é uma das grandes e das gratas surpresas que eu tive aí na minha jornada profissional. Uma das pessoas que eu aprendi a admirar e que tive o prazer em me aproximar até em alguns projetos de negócio e muitas das vezes sentado como aluno, ouvindo e aprendendo com você. E acredito que você seja uma das pessoas que eu conheça que tem a maior capacidade ou das maiores capacidades em compactar, né, em sintetizar algumas frases que determinam e que definem algumas habilidades necessárias. E eu gostaria de começar com uma delas. Uma vez eu ouvi você falando assim, o líder que não para aprender precisa parar de liderar. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Muito bem. Bom, depois de quase 25 anos lecionando aí nos melhores cursos de MBA do Brasil, mais de 2.500 noites, eu aprendi a sintetizar. Eu aprendi que o aluno esquece tudo que você fala sobre negócio, sobre gestão, sobre planejamento, sobre estratégia, mas ele jamais vai esquecer daquelas metáforas, das histórias e das frases que você fala na sala de aula. Eu encontro invariavelmente muitos alunos aí nos corredores da vida, foram mais de 5.000 alunos, e toda vez que eu os encontro, eles sempre chegam até mim com alguma frase que eles lembram que eu falava em sala de aula. Invariavelmente a frase que eles mais lembram é show me the money, show me the money. Muito. Eu aprendi que uma das formas de você reter a atenção de aluno, sobretudo nos dias atuais, né, com toda essa concorrência que você tem de smartphones em sala de aula, é você ter essa capacidade de compactar conteúdos. Eu tive o privilégio de estudar em um colégio de padre na minha infância, em internato, e eu era um dos responsáveis para estudar as parábolas da Bíblia, e sobretudo estudar estoicismo. E eu tinha que fazer o resumo das parábolas, né, das passagens da Bíblia, e nós tínhamos que resumir com histórias, com narrativas e com sínteses, né? Então, eu aprendi essa habilidade muito cedo, quando eu estudava em internato, a fazer esses bons resumos e fazer com que as pessoas levassem alguma reflexão para casa, numa frase, numa metáfora, numa história, numa narrativa. Né? De tornar algo complexo simples. De tornar algo complexo simples. Porque a Bíblia é complexa. Exatamente. Né? E às vezes... Você está falando de estoicismo, que está em alta hoje, mas você estudou... Eu estudei estoicismo na década de 70, né? Eu tinha lá, no século de 70, começo de 80, e hoje está na moda o estoicismo, o Vale do Silício deu protagonismo para o estoicismo. Eu penso o seguinte, Wagner, quem não senta para aprender não merece levantar para ensinar. Perfeito. E eu acho que um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, dentre vários no mundo da gestão, na minha opinião, um dos mais graves é o de liderança. Nós não temos líderes no Brasil, na quantidade que o Brasil tem. Tem alguns líderes que se destacam, que ganham, têm aí um protagonismo, que realmente merecem o reconhecimento. Mas, no geral, nós temos uma ausência muito grande de líderes. Eu sempre comento com os meus amigos, eu moro em São Paulo, tenho o privilégio de viver aí no bairro de Pinheiros, que é um dos bairros mais atuantes na nova economia, mas viajo muito pelo Brasil. Hoje, boa parte dos meus negócios e das minhas atividades estão fora do Brasil. E eu vejo essa carência que nós temos de líderes. Nós não temos líderes preparados para esses novos tempos. Muita gente fez carreira e ainda faz usando mapas antigos para caminhos novos. Mapas antigos para caminhos novos. E estão tendo uma dificuldade enorme para fazer a transição. Você já ouviu falando várias vezes sobre a minha experiência, você narrou aqui minha experiência. Minha experiência é boa.
Eu tenho 42 anos de mercado, mas é uma experiência antiga. Ela ficou antiga. Eu tive que me refundar, tive que buscar recapacitação. Eu fiz todo um reskilling no meu grid de competências para poder abraçar essa avenida de oportunidades que nós vamos ter no Brasil nos próximos 5, 6 anos. E é assustador, viu, o que vem pela frente. Wagner, é assustador o que vem pela frente. Só que a conta da educação chegou. Nós não temos gente preparada no Brasil para tocar negócio. Nós não temos gente preparada no Brasil. Temos, mas não na quantidade que o Brasil precisa. Claro que tem gente boa no Brasil. Temos gente boa, mas não na quantidade. Isso aqui é um país de 207 milhões de habitantes, 5.570 cidades, né? Negócios que cada vez mais estão se espalhando pelo Brasil. Uma extensão territorial. Uma extensão, e eu me surpreendo. Assim, é um continente, né? Não é um... Viajo pelo Brasil, e eu na Start, nós recebemos alunos do Brasil todo. Às vezes eu falo com o aluno, eu sou da Tubarão, o que você faz? Tem uma distribuidora de produtos farmacêuticos. Quantos funcionários? 2.000 funcionários. Qual é o teu faturamento? 6 bi. 6 bi. Tubarão, muito, interior Tubarão, de Santa Catarina. Interior de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Tubarão, Chapecó, Concórdia, Pato Branco. Eu estava recentemente em Pato Branco, uma cidade maravilhosa no Paraná. Você vai encontrar empresas espetaculares, empresas faturando 1 bi 200, que não aparecem no radar. Então, mas que estão encontrando dificuldades enormes para crescer, porque as lideranças não conseguem acompanhar o ritmo das mudanças. Está difícil para nós aqui em São Paulo, que temos acesso a muita cultura, conhecimento, onde educação, tudo acontece, né? Onde tudo acontece. Você imagina nessas regiões mais distantes. Eu sempre comento com os alunos que nada de extraordinário acontece no meio de opiniões ordinárias. Nada de extraordinário acontece no meio de opiniões ordinárias. Por isso a importância de levar os olhos para passear, que você já ouviu falando várias vezes, né? Um gestor, uma gestora tem que levar os olhos para passear, porque toda vez que você leva os olhos para passear, você cria sinapses, você traça sinais análogos, você faz boas correlações, você aumenta o teu repertório, e cada vez mais nós precisamos de repertórios para gerir, né? Não dá mais para ser monotema, monossegmento, monossetor, monoindústria, monossetor, tudo, né? Mono amigos, né? Mono amizades, né? Mono tribos, não. Opiniões, né? Porque é uma coisa que está muito difícil das pessoas conseguirem ouvir uma opinião contrária para desenvolvimento. Exatamente. Então, levar os olhos para passear é de fundamental importância. Às vezes eu recomendo cursos, sobretudo na Estácio, nós temos aí um portfólio de cursos muito interessante, e o pessoal fala, Buzara, mas a educação é cara. Você acha que a educação é cara? Simplesmente a ignorância. A ignorância é muito mais cara, né? Então, a educação não é mais uma prioridade hoje, a educação é premissa. A educação não é uma premissa. Essa ausência de liderança, ela não se dá necessariamente, às vezes, à falta de conhecimento, mas sim na capacidade de transmitir ou de transformar esse conhecimento em ações. O que você enxerga como o maior, vamos dizer assim, desafio para que forme? Porque é uma unanimidade. Todo mundo que você conversa muito mais, de uma forma muito mais ampla com executivos que buscam esses líderes e não encontram. A gente até brinca, né, que os bons estão empregados. É difícil você achar no mercado, é quase impossível você achar alguém, ou então você pega no início da jornada. O que você atribui essa dificuldade, que talvez não seja nem só nacional, talvez mundial? É a velocidade da transição ou é a dificuldade na transformação de novos líderes? Não, são vários, né? Vários problemas. Primeiro, daqui para frente, uma empresa para crescer, ela não vai crescer mais com funcionários. Ela vai crescer com sócios. Perfeito. Cada vez mais você terá que ter sócios. Quem não aprende a dividir, não vai encontrar pessoas que vão ajudar a multiplicar. Perceba o número de frases que ele consegue compactar e sintetizar o que você vive no dia a dia. O talento hoje, ele tem muita opção. Eu tenho uma carreira de 42 anos e sempre estudei, sempre fui muito preocupado com o meu autodesenvolvimento, com o pessoal, mas o mercado não tinha oportunidades. Abaixa a cabeça e rema, foi o que eu fiz por 40 anos da minha carreira, abaixa a cabeça e rema, porque eu sempre convivi com taxas de desemprego de 12, 15, 20, não 20, mas entre 12 e 15, não tinha oportunidade. Então, você agradecia pelo emprego que você tinha, e você batia continência para o teu chefe, obrigado pelo emprego que você me deu. A estabilidade era, na verdade, imperativa. Era imperativa. E era muito fácil gerenciar, né? Eu fui uma pessoa da minha geração que era muito fácil, porque os líderes gerenciavam no atacado e não no varejo. O que é gerenciar no atacado? Você chegava aí, reunia os teus liderados, dava aí as coordenadas e pronto. Hoje, o talento, ele quer conversar com você, ele quer um tempo de qualidade, ele quer feedback, ele quer aportar, ele quer contribuir, ele quer questionar, ele quer saber para onde a empresa vai, ele quer saber quais são as perspectivas. Hoje, uma das competências mais escassas nos líderes que eu converso no Brasil afora,
e é uma competência hoje um pouco raríssima de você ver no mundo executivo, é saco. Saco. O gestor não está com saco. Porque ele quer o talento, mas você gerenciar pessoas talentosas, hoje precisa ter saco. Porque elas querem, e com toda a razão. Até porque se ela não opina para nada, se ela não te questiona em nada, provavelmente ela não tem muita opinião de nada também. Não é nada. Então, ela não tem muito a contribuir. E o talento vai dizer o seguinte para você: onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. Eu quero externar as minhas opiniões, eu quero colocar meu ponto de vista. Eu acho que está tendo uma agenda oculta na empresa, não aceita a agenda oculta. Porque para ele vive o pleno emprego. Nós estamos vivendo uma sociedade de pleno emprego. Hoje, para quem tem as competências mínimas, é pleno emprego. Tem uma frase de um rapaz que chama Andy, eu estou tentando recordar o sobrenome dele, mas o primeiro nome é Andy, que diz assim: o líder que não está disposto a ouvir, frequentemente estará rodeado por pessoas que não têm nada a dizer. Claro. Isso é muito isso que você está dizendo agora, que na verdade, assim, todo mundo diz que a comunicação é necessária, só que pouca gente para ouvir ou para conversar. Ou poucos executivos se dedicam a isso, né? Isso é ausência de saco. Saco. E todas as vezes que eu falo isso nas aulas, as pessoas se identificam com isso. Porque hoje é uma das principais competências do líder, é saco. Porque são muitas pautas. 90% dos problemas de um gestor, de uma gestora hoje são inéditos, eles nunca enfrentaram na vida. Então você tem que buscar conhecimento, tem que ter rede, tem que ter conexões, porque você não resolve problemas como eu resolvi no passado. Boa parte da minha carreira eu resolvi com muita E não adianta sofrer com isso também, não, mas antes era assim, não vai mudar nada para hoje. Aceita que dói menos. Tá? Então, por isso a importância de nós sairmos do nosso ego e entrarmos cada vez mais para o eco. Sai do ego e entra pro eco. Por quê? Porque a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio, gênio pensando, eu sou o gestor, diretor, vice-presidente, CEO, que sei tudo e vocês têm que seguir o que eu falo. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Não, acabou. Né? Cada vez mais o conhecimento está nas bordas, né? Cada vez mais está na periferia, não está aqui em cima. Né? Por quê? Porque a complexidade, o ineditismo dos problemas hoje são muito intensos e vai exaurindo o executivo e a executiva. O tempo executa o executivo. O tempo executa a executiva. Nós seremos executados pelo tempo em virtude da complexidade, das novas pautas, da dificuldade hoje, sobretudo do desgaste geracional. Perfeito. Você pode conversar com qualquer gestor. O desgaste geracional hoje é um problemaço que nós temos. O que brilhava o olho não é o que brilha o olho hoje. Não. E os ciclos estão muito curtos, né? Os ciclos das empresas, as empresas também estão ficando com ciclos cada vez mais curtos, né? Você não faz mais sucesso como no passado, porque no passado sucesso era substantivo. Hoje sucesso é um verbo transitivo. Você está apenas sucessando. Você não é mais sucesso. Porque se você sentar no sucesso como substantivo... Você está, você não é. O sucesso é um péssimo professor. O sucesso hoje tem um ciclo muito curto. As empresas fazem sucessos por um tempo menor. Por quê? Porque você tem mudanças entrantes, insurgentes, que te emparedam o tempo todo. Né? Eu vi agora recentemente um relatório do BTG falando sobre o faturamento da Chain no Brasil, ano passado, 2023, 15 bilhões. 15 bilhões. Eles estão há 4 anos operando no Brasil, 15 bilhões. Isso equivale mais do que C&A, Pernambucanas e Marisa juntos com quase 400 lojas e com 30, 40 anos de mercado. Uma velocidade, assim, um relâmpago, porque, na verdade, se você pegar de um modelo tradicional de negócio, malemar, você teria uma marca que as pessoas conhecessem. E agora está chegando uma empresa no Brasil, que está fazendo um maior sucesso nos Estados Unidos, até o começo de maio, sem entrar no Brasil, já tinha 3 milhões de downloads, que é a Temu. A Temu é uma empresa chinesa, agora oficialmente eles começaram a vender na semana passada, que vem para concorrer com a Shein. Então você vai ter Temu, Shein, AliExpress e Shopee. Juntas, eu acho que passa de 30, 35 bi de faturamento. Minha nossa. E é o que mantém os Correios ativos. Minha nossa senhora, não do ponto de vista crítico, mas que beleza, não? Claro, que beleza depende do ponto de vista, mas eu também né, sou solidário às nossas empresas locais. Às vezes a gente só fala do varejo, porque elas concordam com o varejo. Não, elas concordam com a indústria. Eu sou mentor de uma empresa aí no interior de Santa Catarina, uma grande empresa do setor têxtil, e eles estão sentindo já o desgaste com os varejistas, porque o varejista também está morrendo, ele está desaparecendo. A gente olha só para as grandes cadeias, perfeito, mas tem muita loja pequena que não está conseguindo concorrer
né? É, Com essa história... desigualdade tributária, de fato, é um problema, é uma desigualdade tributária, essa questão de você importar até $50. Agora o governo taxou com 20%, que deu uma atenuada, mas mesmo assim, Wagner, não tem um ponto final isso, né? Na é verdade, muito barato. Mesmo com 20%, você compara alguns produtos similares de uma loja nossa de varejo com um site chinês, ainda a diferença é substancial. Isso cabe nós trazermos aquela leitura ou aquele pensamento do John Chambers que diz sobre você compete com transições de mercado e não necessariamente com concorrentes. Com ciclos. Com ciclos. Porque você está saindo de uma concorrência entre empresa têxtil para um modelo de negócio diferente. Quando você pega, eu acho que chama Kotsko, que é uma varejista também inglesa, que tem como modelo de negócio a recorrência e não necessariamente varejo. Exatamente. Então você pega todo um modelo de negócio tradicional que você está preparado para competir, derruba todas essas barreiras e entra num novo negócio que você não sabe de onde vem a pancada. E às vezes não tem musculatura para aguentar essa pancada. E eu vi o presidente da Chain, aqui para a América Latina, falando o seguinte: o varejo brasileiro não vai conseguir nos desestabilizar, porque o modelo de negócio do varejo brasileiro, sobretudo das grandes cadeias, ele se autodomina fast fashion. E eu sou uma fashion tech. É um outro business. Tem uma outra, ele vai talvez atender uma mesma necessidade lá na ponta, mas até chegar à ponta é uma coisa completamente diferente. Ele falou, vocês são fast fashion. Perfeito. Eu sou uma fashion tech. Eu jogo um teste na internet para 20 milhões de consumidores, jogo uma peça amarela, uma azul e uma vermelha e faço um teste de 2 horas e vejo quase o que vendeu mais. Mas não curto. Em menos de 24 horas. E aí o algoritmo faz uma análise preditiva, manda produzir 1 milhão de peças. Minha nossa. E os sites dessas empresas não são comparáveis com os nossos. Né? É assustador a usabilidade, a experiência, a entrega é boa, é cada vez mais curta, né? Diz aí que estão descendo 15 aviões por dia em Viracopos, 15 aviões por dia, carregado de produtos dessas plataformas. E é o que está dando uma sobrevida aos Correios, né? É o que está dando uma sobrevida. Que é um outro modelo de negócio que ficou obsoleto, que nós falamos. Já falamos várias vezes. O que o Brasil faz com os Correios? Não temos o que fazer com os Correios. Né? E o que está salvando os Correios ainda é o que a gente chama do cross-border, né? Que são essas empresas que usam os Correios para fazer distribuição. Que ainda não tem uma operação logística proprietária, então ainda vai utilizando e vai dando esse... E olha que interessante, Wagner. Essas empresas estão gerando uma profissão nova no Brasil. Eu não tenho números precisos, tá? Eu vi um relatório ano passado que existem aproximadamente no Brasil 400 mil pessoas vivendo em dropshipping. 400? Aliás, ano passado, em 2023, quando o Haddad veio a público e falou, eu vou tributar as empresas chinesas. Na época, mais de 300 mil brasileiros levantaram as mãos, fizeram maior barulho nas redes sociais, fizeram aí um buzinaço. Ele falou, não, vocês não vão tributar. Nós temos mais de 300 mil brasileiros que vivem fazendo dropshipping. É uma profissão nova. É um empreendedorismo novo. Né? Lembrando, nós temos hoje 1,5 milhão de motoristas de aplicativo, aproximadamente 400 mil moto-entregadores, 350 mil dropshippers. O Brasil tem 10 milhões de influencers. 10 milhões de influencers. Estima-se que 2,5 milhões de brasileiros vivem como influencers com um salário médio de R$ 2.700. E nenhum desses vai aceitar trabalhar na empresa. Não vai trabalhar, com a mentalidade... Exatamente. Eu tenho uma passagem que aconteceu comigo, um artigo que eu li na pandemia, um jornalista entrevistando o Woody Allen, grande cineasta americano. Chegou para o Woody Allen e falou, Woody, o que você acha da morte? O Woody Allen falou, eu não concordo. Como eu não concordo? A morte é um evento inevitável da vida. Não, mas eu não concordo. Não, mas Woody, se todos nós temos uma certeza é que nós vamos morrer. Não concordo. Bom, eu, Wagner, não trabalho mais com o Woody Allen. Eu já faz um bom tempo que eu me nego a trabalhar com o Woody Allen. Trabalhei ao longo da minha vida, 42 anos trabalhando com o Woody Allen. Né? Vários Woody Allens ao longo da vida. Hoje eu me nego a trabalhar com o Woody Allen. Esse pessoal está dizendo o seguinte, eu não volto mais a trabalhar com o Woody Allen. E o Woody Allen não é só o chefe, é a meta, é o horário, é o compromisso, é a agenda, é o chefe, é a liderança. Né?
Consulte os motoristas de aplicativo. Você está vendo aí um problema que eu não estou falando de política aqui, estou falando só de cenário. Perfeito. Tá? É negócio. É um olhar de cenário, não de política. Então, mas você vê que o governo está encontrando uma dificuldade enorme para regulamentar os motoristas de aplicativo. Eles não querem. Perfeito. Eles não querem. Por que eles não querem? Porque eles querem liberdade. Nietzsche já falava, o homem nasceu para ser livre. A hora que você regulamenta, você vai ter que seguir uma série de regras. E eles não querem. Eles falam, isso aqui é o que eu sempre desejei, liberdade. E uma coisa muito importante que eles têm é elasticidade de receita. Então é o seguinte, o nível de trabalho 10 horas por dia, 8, 9, 10 horas por dia, digamos que ele contraiu uma dívida. Ele teve um incidente... Ele estica... Ele fala, bom, agora ele essa semana... estende um pouquinho o período e consegue estender a remuneração. Se você é um caixa de supermercado, você vai ganhar R$2.500 e vai ganhar R$2.500. Ah, vou fazer uma hora extra. Não, mas as empresas agora te colocam no banco de horas e não vão te pagar. Como motorista de aplicativo, ele tem elasticidade de receita. Agora, se vier regra que fala que ele não pode trabalhar mais de 8 horas, ele perdeu isso. Ele um dos nossos eventos, um deles você já esteve conosco recentemente, agora, 2 meses atrás, um dos palestrantes, um dos professores, era figura estratégica em uma das empresas que tem um número de entregadores bastante representativo. E eu cheguei a abrir esse diálogo ali no bastidor com ele, falando sobre isso, como que eles estavam enfrentando. Ele falou, Wagner, o que não estão levando em consideração é que 70% dos meus entregadores não tem aquilo como atividade principal. Sim. E como que eu vou registrar? E é isso. Eu não tenho. Mas é isso que eles estão falando. Eles não estão ouvindo quem está lá na ponta. Exatamente, não estão ouvindo. Os motoristas de aplicativo, mais de 70% deles, ele é corretor de seguro, ele é corretor de imóveis. Às vezes ele pega uma obra lá, os amigos conseguiram uma obra e falou, agora a obra está me dando mais do que... Aí é o indivíduo que tem uma lojinha e no final de semana complementa a renda. Ele é um profissional em transição é o a todo aposentado. momento. E o profissional em transição. Eu tenho viajado muito pelo Brasil e eu tenho encontrado nessas regiões mais prósperas, aí do sul, centro-oeste, muito motorista que vem de outros estados para ganhar vida. Então, quando ele chegar no local, ele aluga uma casa, a primeira coisa que ele vai fazer é ser motorista de aplicativo. Porque no D1 ele já tem receita. Ele, na verdade, já se emprega a partir do primeiro dia. D1 já tem receita. Depois ele fala, olha, vou ver o que vai acontecer, vou entender mais a cidade, vou entender aqui o mercado e tal. E se surgir alguma alternativa interessante, eu estou. Mas se não... Ele fala, gostei desse negócio. Porque ele não tem chefe, não tem horário, trabalha do jeito que ele quer. Né? Então, esse é um bom exemplo. São os motoentregadores, são os dropships, são os influencers. Isso é que a gente chama a sociedade do trabalho e não mais do emprego. Você viu recentemente o governo também no evento do 1º de maio, ele fez aquele evento tradicional que todos os anos, né, os sindicatos fazem para os trabalhadores e foi um verdadeiro vexame. Por quê? Porque aquele metalúrgico do passado, ele se aposentou, exato, ele morreu. E esse novo metalúrgico que está chegando aí, ele é muito mais moderno, muito mais... A narrativa de hoje já não conversa com quem está no campo. Não funciona mais, entendeu? Esse indivíduo falou, não, eu sou mecânico, mas eu também sou motorista de aplicativo, eu também faço bico no final de semana, eu estou com uma remuneração bastante razoável, para mim está tudo ok, não acredito mais nessas questões. E como você disse, não é um olhar político, não é um olhar de cenário. Não. Na verdade, você está fazendo uma leitura do que leva a essa consequência, não necessariamente. Eu tenho uma meta, esse ano, eu com a minha esposa, de nós conhecermos 70 novos restaurantes e cafés em São Paulo. Já estamos em junho. Eu quero chegar nesse tipo de objetivo. Ainda não consigo colocar esse tipo de objetivo no meu dia a dia, mas vou chegar lá, viu? Vou te mandar mensagem falando. Wagner, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Né? Planeja que vai dar tudo certo. Às vezes o pessoal me zoa, abusar. Calma, eu me planejei para chegar aqui. Senão, não foi o acaso, né? Não foi o acaso, né? Então, a gente vai muito em cafés da manhã. Todo final de semana a gente descobre um café da manhã. Né? E tá difícil agora porque a gente já vem 2, 3 anos fazendo isso e esse ano a gente colocou uma meta. Hoje, 80% dos restaurantes, dos cafés no final de semana e restaurante é constituído de pessoas que trabalham como freelancers. Isso quer dizer o seguinte, o atendimento caiu substancialmente. Não tem um café que a gente não vai que o pessoal não comete equívoco na hora de atender. Porque é freelancer. Isso. Entendeu? Ele trabalha durante a semana na empresa não X. É a atividade principal dele. E no final de semana ele vai lá, ele foi nesse restaurante, eu não gostei muito desse, mas já no final de semana ele entra no aplicativo e lá tem 200 locais contratando gente para o final de semana. Através do aplicativo, ele sabe onde tem essa onde tem esse profissional. Claro, esse cara não vem batendo porta. Hoje tem vários aplicativos que colocam essas possibilidades.
E aí você, às vezes, faz uma observação para o gerente e ele vem e pede desculpas para você. Falar, eu peço desculpas. Nós estamos com uma equipe aqui de freelancers, é difícil encontrar gente. E a gente pega pessoas que às vezes não conhecem o cardápio, não conhecem muito o nosso jeitão, não sabe explicar direito. Ele não sabe qual é a essência do negócio. Você está falando de um café, de uma proposta. Por que ninguém quer trabalhar no final de semana? Eu vejo os supermercados no sul do Brasil, é um desespero. Né? Ninguém quer trabalhar, você trabalha com ninguém quer trabalhar no final de semana. E tá certo. Eu tenho uma cliente que, né, em uma situação, ela abriu uma loja no shopping, o maior desafio lá foi arrumar quem trabalhasse de sábado e domingo até 10 horas da noite. Você não arruma. Pleno emprego. E tem outras possibilidades, e tem outras formas de se ganhar dinheiro sem necessariamente você ser empregado e ser CLT. Então, o futuro do trabalho está sendo transformado de forma brutal. Isso aqui não é um problema brasileiro. Estava nos Estados Unidos agora recentemente, fui em 2 ou 3 restaurantes, você chega no restaurante, mesas sobrando e filas e filas. Aí você fala com o gerente, ele fala, olha, eu peço desculpas, no people. Tem mesa, tem espaço, mas ele não tem garçons para te atender. Em um evento da Start, eu assisti o Gary Bowley, do futuro do mercado de trabalho, e ele diz que, na verdade, num futuro próximo, não é um futuro distante, as pessoas serão remuneradas pelo que elas entregam. Pelo que elas entregam. E nem pelo tempo que elas são contratadas. Então não existe mais esse formato, ou não existirá. Ainda tem toda uma cadeia tradicional que sustenta a parte, mas você não vai encontrar. Não. Esforço, você agradece. Resultado, você remunera. Perfeito. E cada vez mais nós vamos ter empresas com poucos funcionários e muitos sócios. Porque para eu me engajar, para eu ir além do combinado, para eu ter pegada de dono, eu quero que você divida. Eu brinco assim, se for pro cara correr atrás do propósito, ele vai correr atrás do dele, não do seu. Exatamente. Então, eu falo isso para o proprietário, que eu falo, não, mas eles vivem meu propósito. Não, se for atrás do propósito, é atrás deles. Por que ele vai vir atrás do meu? Óbvio. Basta eu deixar o investidor, o acionista rico e o doente. Quem não aprende a dividir não vai encontrar pessoas que vão ajudar a multiplicar. Por isso que nós vamos ver uma sociedade de empresas que terão sócios e não mais empregados. E quando eu falo, é o talento. E que às vezes não é nem tanto talento assim. Não, eu brinco, eu falo, não fica procurando Steve Jobs. Assim. Só precisa ser um cara inteligente e disposto a aprender. E que vá um pouquinho além do combinado. Um pouquinho além do combinado. Então, eu falo para meus filhos isso com muita firmeza. Eu falo, vocês estão vivendo no melhor momento da história desse capitalismo. Só basta ter fome. E esse é um desafio para quem tem filhos com menos de 20 anos. Como gerar fome para quem tem tudo? Isso é um baita desafio. Como gerar fome para quem tem tudo? Uma vez você falou uma frase para mim, você falou, Wagner, é muito difícil você despertar fome quem sempre teve o prato cheio. Cheio, claro. Então isso é uma coisa que marcou. Nós somos privilegiados, né? E nós dois aqui, imagino que boa parte da audiência que está nos ouvindo agora, somos pessoas privilegiadas. Sim, né? Dentro do cenário que nós vivemos. Dentro do cenário que vivemos, somos privilegiados. E a nossa responsabilidade é o tamanho do nosso privilégio. Perfeito. E não é fácil você gerar fome para essa turma que está chegando aí. Não é há exceções, claro, há exceções. Né? Eu tenho alguns amigos que têm filhos assim com uma fome espetacular. Eu bato o palmo, falo, parabéns. Né? Não é fácil você gerar fome para quem tem tudo. Baita desafio, além dos desafios naturais que nós temos no dia a dia da gestão, temos esses desafios também como pais. Zarello, nós estamos falando de transição de mercado, de cenários, de comportamento de profissionais. E aí nós temos assim uma leitura, que é muito claro, que nós já conversamos em algumas oportunidades, onde você está preparado para a imprevisibilidade, né? O mundo de hoje, você precisa estar preparado para a imprevisibilidade se você quiser se manter ou continuar competitivo em um cenário. E ainda fazendo uma ponte com as suas aulas, você tem aquele slide icônico da vaca, sim, onde você fala da ampliação dos níveis de consciência. Muito do que eu acho que é um risco para o mundo corporativo, seja ele para o pequeno, médio ou grande negócio, é quando o cara ainda não percebeu o risco que ele está correndo e não mudar. Ele tem aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, e sabe que você não sabe, e tem o que você não sabe, e você não sabe que você não tem essa consciência. Como que você trabalha, ou como que você orientaria, ou como que você despertaria uma provocação em relação a esse nível de consciência? Bom, vamos lá, Wagner. Quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Se você quiser salvar o mês, vai lá e fecha um contrato. Fechou o contrato, salvou o mês. Se quer salvar o ano, vai lá e corta custos. Mas se você quiser salvar a década, investe em inovação. E quando eu falo inovação, é uma palavra muito lata. Né? Inovação, educação, conexão, relacionamentos, etc. Todo gestor hoje tem que ser um gestor de prontidão. Todo gestor tem que ser pessoas em estado de prontidão. Como é que você faz para ler sinais?
Cada vez mais nós temos que sacar o sinal. O sinal é diferente de barulho. Tem muita coisa que é barulho, mas tem muita coisa que é sinal. Né? O que tem a ver a liberação da maconha com o consumo de cerveja? Hoje, nos Estados Unidos, o consumo de maconha superou o consumo de cerveja. Entendeu? Digamos que o Brasil também vem a ter essa aprovação. Olha o impacto que tem isso no teu negócio. Então, a importância de você ler sinais. Tá? Só que você não vai ler sinais sozinhos. Os sinais você vai ler se você tiver um coração de estagiário, um coração de estagiária. Né? Não existe mais a expressão ex-aluno, ex-aluna. Por isso que a gente fala, cada vez mais você tem... Quem daqui já é formado? Eu não. Não existe ex-aluno. Você está... Aí volta a primeira, que precisa sempre sentar para aprender. Importantíssimo quem está nos ouvindo aqui. Não faça mais cursos longos e estáticos. Faça cursos rápidos e frequentes. Então, para você ler sinais, você tem que colidir com pessoas, colidir com ideias, colidir com opiniões, voltar para uma sala de aula, fazer cursos rápidos e frequentes, porque você vai ampliar a tua consciência. Você não vai ampliar a tua consciência atrás da tua mesa de trabalho. Né? Você tem que ter coragem. O medo, né? O medo, ele é momentâneo. Mas o arrependimento, ele é permanente. Perfeito. E aí voltamos, roda, é a questão do saco. Hoje o maior desafio que nós temos na Startse é convencer um adulto a sentar numa sala de aula. O adulto não quer sentar numa sala de aula. Ele já acha que sabe tudo, que eu tenho uma experiência maravilhosa. Exatamente. Mas ele não está compreendendo esses novos sinais de mercado. E talvez ele seja muito bom, mas não para o mercado de hoje. Vamos dar um exemplo aí. Tenho certeza que vai mudar. Você vê bancos, né? Estamos aí. O Itaú está valendo 150 bilhões a mais do que o Bradesco. Olha aqui, né? E os dois bancos sempre tiveram aparelhos. Diferença de 5 bi para um, 5 bi para outro, né? Historicamente. Em 2023, o Bradesco teve um lucro de 17 bi, que é um baita de um lucro. Mas o Itaú teve um lucro de 37 bilhões. E a riqueza de um banco, ela não é nominal, ela é comparativa. Perfeito. Né? Então, o Nubank vale mais do que o Itaú e do que o Bradesco. Né? Olha que mudanças interessantes. E numa velocidade... E no passado, todos os grandes bancos, eles ignoravam. Eles achavam que as fintechs não avançariam. Você imagina o seguinte, eu tenho um filho de 18 e 20. Eles nunca vão entrar numa agência bancária. Para eles não faz sentido ir uma agência bancária e lá assinar... Olhar para um gerente para assinar alguma coisa. Assinar um cadastro com uma caneta BIC e deixar o cadastro lá com as informações, mais uma fotocópia do documento. Uma semana depois a gerente liga para você e fala... Eu diria que se eles tiverem que digitar a senha já é estranho, porque é a leitura facial para eles, que é a assinatura. E para uma agência bancária, passar pela catraca lá, deixar... Parar no estacionamento, pagar o estacionamento. Porque assim, quando você vai numa agência... Você já teve uma fricção na experiência do cliente, concorda? Perfeito. O fato de você ter que ir para uma agência resolver um problema, teve uma fricção na experiência do cliente. Para nós, faz talvez um relativo sentido. Mas, novamente, quem não pensa no futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Essa geração não, que está chegando, não aceita para uma agência bancária. Para nós, se nós não ficarmos numa fila por muito tempo, nós já entendemos que evoluiu muito, porque nós vivemos um passado muito diferente. Para eles, de ter que parar um período do tempo que seria mais produtivo para ir lá conversar com alguém de um assunto que não interessa. Não faz sentido. Então, isso é um sinal. Né? Todos nós temos que estar de prontidão. E a única forma de estarmos de prontidão e ler esses sinais que podem impactar negócios é você ter um coração de estagiário e um coração de estagiário. Baixa a guarda. Porque a educação, Wagner, ela era uma parte da nossa vida. Concorda? A educação sempre foi uma parte da nossa vida. Então, você fazia lá... O ensino básico, o ensino fundamental, a graduação e a pós-graduação. Era uma parte da vida, terminou na pós-graduação, missão já cumprida. Já cumpri esse ciclo. Hoje a educação é parte da vida. Ela não é uma parte da vida. Ela é parte da vida. Né? As organizações somente aprendem por meio de pessoas que aprendem. Vou repetir. Isso aqui é muito forte. Sempre que vou nas empresas eu falo isso de forma muito intensa. As organizações somente aprendem por meio de pessoas que aprendem. Se na tua empresa as pessoas não estiverem aprendendo, sinal amarelo, você não vai avançar, porque as pessoas não vão ler sinal, você não vai ler sinal. A velocidade do entorno é mais rápida. Exatamente. Então, isso não pode ser uma pessoa, isso tem que ser um propósito. É uma cultura, uma tem filosofia. Uma filosofia. Né? E lembre-se, a escola não é mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. As empresas viraram escolas e as escolas viraram empresa. Eu tenho um sobrinho meu que fez um curso de Marketing Cloud na Salesforce. Porque eu lembro. Você já sabe, né?
fez um curso de Marketing Cloud na Salesforce, terminou o curso, pagou lá R$ 2.500, 48 horas, foi lá no LinkedIn, colocou Marketing Cloud Certificate by Salesforce. 15 dias depois ele conseguiu um emprego, R$ 9.000. Ele não vale 1.400. Ele não vale 1.400 nunca, Wagner. Nunca que não vale R$ 1.400. Ele estudou numa escola ou ele estudou numa empresa? Eu não vou afirmar aqui, tá? Não vou afirmar, eu apenas vou colocar uma reflexão para quem está nos ouvindo. O Mercado Livre lança um curso de e-commerce. Você prefere fazer um curso de e-commerce no Mercado Livre ou na faculdade XYZ? A Natura lança um curso de sustentabilidade. Você prefere fazer um curso com os profissionais da Natura em sustentabilidade ou na escola XYZ? A Amazon lança um curso de inteligência artificial. Você prefere fazer um curso de inteligência artificial com os profissionais da Amazon ou na Universidade XYZ? Vamos trazer para a nossa realidade? Nós fizemos um projeto que você idealizou, a Missão São Paulo, com um ticket alto, não é um ticket baixo. Onde que as pessoas foram aprender? Em universidade. Em universidade. Empresa. Não foi universidade. Nós levamos eles dentro de algumas empresas que você entende que tem algo a ensinar dentro desse novo mercado e foi onde eles aprenderam. É isso aí. E a primeira, nós podemos dizer então que o primeiro ponto é o cara baixar a guarda, porque como você disse, as pessoas não querem. Ao longo da sua jornada, você olhando para a sua jornada profissional, que a gente pode afirmar que foi uma jornada de sucesso, mas que passou por diversas transições. Como que foi para você? Um executivo de sucesso, você tinha carreira internacional, você tinha grandes empresas, você continuava lecionando. Como que foi? Como que você conseguiu aceitar ou você sempre entendeu dessa forma? E talvez isso que fez você prosperar. Não, eu me planejei muito bem para a minha transição de carreira. Hoje eu tenho 58 anos. Fui executivo por 42 anos, ocupei cargos diretivos por mais de 2 décadas, quase 25 anos ocupando altos cargos diretivos, mas eu me preparei muito para a transição. E eu acho que são 4 pilares que todo gestor, gestora, tem que fazer que ande mais ou menos juntos ao longo da carreira. Então vamos aos 4 pilares. O primeiro é o pilar intelectual, não parar de aprender. E você não pode ser monotema, você tem que ser polímata. Polímata você tem que desenvolver algumas habilidades adicionais àquela que você faz no dia a dia. Então eu sempre tive uma carreira acadêmica. Eu falei, quando eu resolver fazer a transição de carreira, eu tenho uma atividade de professor, de palestrante, de mentor, e foi exatamente isso que aconteceu. A única coisa que deu errado é que eu achei que eu ia chegar até o meu final de vida como professor, e eu infelizmente hoje não tenho mais aquela paixão. O saco e a paixão para entrar numa sala de aula, porque eu acho que as escolas ficaram refém dos alunos. Os alunos, infelizmente, têm um poder sobre as escolas. A frustração superou a paixão. A frustração superou a minha vontade da aula. Né? Eu adoraria, até meu último dia de vida... Você não deixa de dar aula, mas num formato diferente. Sim. É que você está querendo dizer num formato acadêmico mesmo. De exatamente. A melhor escola para você dar aula é aquela que não tem certificado. Essa é a melhor escola para você dar aula. Eu adoro quando me chamam, né? E a Start é uma escola sem certificado, nós somos uma escola agnóstica, né? Por quê? Porque nunca numa escola sem certificado o aluno vai fazer a pergunta: professor, a chamada vai ser no começo ou no final da aula? Agora, se a aula vai até às 17 horas, na Start a gente tem muito isso, a aula vai até às 17, eu terminei às 16h59, o aluno vai reclamar: por que o professor terminou a aula 1 minuto antes? Ele não está preocupado com o certificado, ele quer aprender. Então é um bom lugar para você ensinar e um bom lugar para você aprender, porque os dois lados você consegue entregar e as pessoas têm interesse em aprender. E nunca vai te perguntar se a chamada vai ser no começo ou vai ser no fim. Então, muito importante. Capital intelectual, não parar de aprender, coração de estagiário. 2, capital do relacionamento. Rede é tudo, Wagner. Se você não tiver rede, você não avança na tua jornada profissional. Posso pedir para você falar do interesse interessante? Sim. Eu morei na China, morei nos Estados Unidos, fiz pós-graduação, mestrado, dei aula, executivo. Mas o maior patrimônio que eu tenho hoje, aos meus 58 anos, é a minha rica rede de relacionamentos que eu construí ao longo da vida. E sempre muito importante, seja bacana com as pessoas quando você estiver na subida. Perfeito. Porque depois você vai encontrar com elas quando estiver na descida. Então, relacionamento é muito importante. Quem tem interesse se torna interessante. Se você não tiver interesse, não estiver estudando, não estiver se inquietando intelectualmente, você não vai ser interessante, portanto você não vai ter rede. Então, uma está conectada à outra. Terceiro, capital da saúde. Muito importante cuidar da saúde. Eu fui um pouco relaxado até os meus 40 e poucos anos, aí passei a cuidar com mais intensidade, mas eu cuidei de uma parte da saúde, a saúde fisiológica. Hoje, eu sou muito preocupado com saúde mental. E hoje, saúde para mim, autocuidado, é inegociável na minha jornada. É inegociável. É inegociável.
E o quarto pilar, eu particularmente, mas é uma opinião pessoal minha, por favor, quem está me ouvindo aqui, não entenda que é uma opinião geral, é minha, é o pilar financeiro. É muito importante ter o pilar financeiro até para sustentar, às vezes, outras decisões. Né? Mas também não dá para você chegar com dinheiro e sem amigos. Porque ao longo da vida você só colecionou desafetos. Mas também não dá para chegar com dinheiro com amigos e sem saúde. Porque você não cuidou da saúde. 3 pontos de safena completamente estourado porque você foi muito negligente com saúde. Mas também não dá para chegar com dinheiro, com saúde, com amigos. E intelectualmente você ser uma pessoa desinteressante. Perfeito. Aí a chance de você contrair doenças mentais é muito grande. Né? Então é muito importante fazer com que esses 4 pilares andem junto. E quem já estiver ocupando cargos estratégicos em empresas interessantes, mesmo quem é empresário ou empresária, é muito importante ser bacana com as pessoas aqui. Você vai encontrar com as pessoas quando você estiver na descida. Eu costumo falar que a gente tem que fazer o network antes de precisar dela. A maioria das pessoas, e daí eu posso falar para você do ponto de vista até da relação que a gente acabou desenvolvendo com você, com o Sandro, com o Salib, com alguns outros profissionais, tantos que estarão aqui com a gente conversando, que é de fato de eu sempre me coloco como aluno e me coloco num papel de humildade, porque assim, eu estou no início de uma jornada, eu tenho muita coisa para aprender e daqui 20 anos eu pretendo estar falando da mesma forma, que eu estarei olhando para pessoas que me ensinam nessa vivência. E obviamente que dentro de um ciclo de amizade, ou principalmente no mundo corporativo, as pessoas, eu vi que você estava lá com o Buzarello, dá um toque para ele se ele não pode fazer. Eu falo, cara, vai lá primeiro prestigiar, vai valorizar o trabalho que ele faz. Não é assim, porque hoje a gente conversa, eu consigo te mandar uma mensagem para a gente falar do jogo do Palmeiras e lamentar um Hendrick indo embora, claro. Mas antes dessa liberdade que nós temos até de trocar algumas figurinhas, de você nos direcionar em algumas ações, eu mostrei interesse antes de precisar de você. Então assim, eu vou lá, eu estudo, e as pessoas acham que esse caminho se inverte. Ah não, quando eu precisar dele eu vou lá e acho que isso é network. Eu comentei isso no programa do Sandro, no nosso primeiro episódio. Não, eu vou acordar, não, você precisa ver a mesa que você está sentando. Não é que você acorda e muda de mesa, é que o seu comportamento e a forma que você se torna interessante te leva para outras mesas. Aí o pessoal vai achar, não, agora não vou mais fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Não, precisa ver se aquela mesa vai te aceitar. Se você não contribuir com nada, você só está querendo sugar, você vira um sanguessuga, você vira chato, você vira inconveniente. Impecável a sua análise. A gente vê muito no mercado takers, mas você tem que ser giver. O taker, o mercado rapidamente espelha. Eu já sei me blindar de takers. Que nem que só pede, mas ele não é giver. Não. Quando você aciona ele não retorna. Porque assim, rede, hora você é centro, hora você é ponta. Hora você ajuda e hora você está sendo ajudado. E todo mundo se fortalece com isso. Exatamente. É menos saber sobre tudo e mais saber quem você vai chamar. Perfeito. Porque diante de tantos problemas inéditos, você vai ter que co-criar. Você vai ter que trabalhar em rede. Você vai ter que trabalhar, que a gente chama, no ecossistema e não no teu ego. Eu me recordo, na minha carreira executiva, até se você perguntar o que eu fazia em 2010, eu não me recordo mais. Mas assim, resumindo, eu tinha que saber o contato da Folha, do Estadão, da Globo, da CBN, do pessoal de gráfica. Em quem tinha voz. Hoje, você pega o Google, ele tem 5, 6 reuniões por ano. É a reunião só da turma do Google Maps, é a reunião da turma só de Google Ads, é a reunião da turma só de SEO e a reunião só da turma do Waze para mostrar as novas features, as novas funcionalidades, as novas soluções e tal. Aí depois você vai para a Meta. Aí tem uma reunião só com a turma do WhatsApp, tem uma reunião só com a turma do Facebook, tem uma reunião só com a turma do Instagram. Aí você fala, ao longo do ano, você tem aí umas 10, 12 reuniões que você não vai conseguir participar de todas. Né? Todas elas sempre com soluções novas. Né? No passado, a Globo fazia uma reunião dessa a cada 2 anos para explicar que agora o comercial de 30 podia ser vinculado em 15 segundos. Que agora segundos, é 4K e não é mais... Exato. Era alguma mudança técnica. Olha a complexidade. Então, eu sempre falo, eu fui um profissional de marketing, hoje eu sou um profissional de matemática. Não hoje, né? Mas terminei a minha carreira. Né? O termo que eu fiz uma carreira toda um termo que você criou, acredito, o matemática. Isso. E depois, nos últimos 10 anos da minha carreira, não era mais um profissional de marketing, eu era um profissional de marketing. Mudou completamente o meu grid de competências. Né? E eu consegui me atualizar em relação a isso. Hoje eu acompanho, não tenho... Né, o meu escopo hoje de atividade é muito maior do que marketing, né? Muito mais gestão, muito mais negócios, M&As e investimentos, do que conhecer a última funcionalidade do da TikTok, ferramenta. Né? Mas
Se você não tiver essa inquietude, você não avança. Mas, se você for um pouquinho ali no combinado, eu sempre falava para os meus alunos, faça coisas comuns, de forma incomum. Você será lembrado por isso. Faça coisas comuns. Às vezes se diferencia pelo básico. Exatamente. Fazendo coisas, né? Coisas é óbvio, mas nem tanto. É óbvio, mas nem tanto. Então, os próximos anos no Brasil serão simplesmente espetaculares. Eu, às vezes, até tenho que controlar um pouco da minha ansiedade quando eu estou em sala de aula, ministrando uma palestra, porque eu converso muito com fundos de investimentos, VCs, startups, angels, empresas. É assustador. De bom, né? Agora, para o gestor, são grandes desafios, né? E, para mim, o grande desafio hoje é liderança. É liderança. Porque às vezes as empresas, vou dar um exemplo, tá? As empresas reclamam que não conseguem contratar, que não conseguem engajar, que o turnover é muito alto e tal. Esse ano, acho que o Brasil vai ter 5 feriados pontos ao longo do ano. E tem empresa que chega 2 dias antes do feriado ponto e fala, nós vamos esticar o feriado. Como é que você vai comprar uma passagem? Como é que você vai se organizar? Como é que você vai fazer um roteiro se você sabe 2 dias antes? E ainda a empresa fala, olha como nós somos uma empresa boa. Hoje, qualquer startup que você E ainda entra, fala assim para você, fala, você pensa o quê? Eles não valorizam, nós fizemos isso. Eu não soube valorizar, só que eu joguei no seu colo. Exatamente. Hoje você pega uma startup aqui em São Paulo, né, em boa parte do Brasil, quando você entra na empresa, fala, aqui está o mapa dos feriados do ano, nós vamos ter 5 feriados, pode escolher 3 para você fazer pontos, você pode escolher os 3, né, e pode fazer a ponto para você se planejar, comprar uma passagem, comprar uma hospedagem, planejar com a família e tal. É um pequeno benefício que vale muito. Zarello, você sabe muito. Que a gente usa isso como gestão a custo zero. A custo zero? Por quê? Eu posso pegar dentro de um time e dentro da performance de cada um, o Zarello teve um desempenho, o Wagner teve outro. Você tem prioridade para escolher o feriado desse ano. E o Wagner tem o segundo. Pode ser um critério que não vai te custar nada e vai se tornar um benefício para o pro cara que está performando. Claro. Isso é função de um bom gestor. Fazer essa leitura. Fazer essa leitura. Porque você vai ganhar o engajamento nessas pequenas coisas também. Não é só nas grandes coisas. Tem 5 coisas, Wagner, que o dinheiro não compra no mundo das organizações. No mundo das empresas. 5 coisas que o dinheiro não compra. Primeiro, tempo de qualidade. As pessoas querem um tempo para conversar com você. Então, você como gestor tem que ter um tempo de qualidade. O pessoal quer sentar com você, falar, olha, Zarello, estou pensando em fazer uma pós, estou pensando em fazer um curso, eu estou descontente com o meu desenvolvimento. Enfim, a pessoa quer falar algumas coisas de nível pessoal, mas também quer externar opiniões dela sobre a empresa. Ela quer saber como é que está a performance dela. Então, primeiro, tempo de qualidade. 2, ambiente de trabalho. E tanto físico, né? Cada vez ambientes mais abertos, mais democráticos. Eu brinco que às vezes você chega lá, o cara fala, tá pegando muito atestado. Você chega lá, a cadeira tá quebrada. O cara tá sentado torto o dia inteiro para trabalhar, porque a rodinha não arrumou, porque senão... Exatamente. É um ambiente físico e um ambiente também de liderança. Uma liderança fluida, uma liderança leve. Né? Então, quando eu falo ambiente, ele é tanto o material, tanto, né, o look and feel do local, como, né, os estilos de liderança. O terceiro é senso de pertencimento. As pessoas querem se sentir pertencidas. Ontem eu fui numa empresa de hunting muito famosa aqui em São Paulo, bater um papo aí com os caçadores de talento. Eu estava com sócios, estavam os 4 sócios, e eles chamaram para conversa 3 assistentes. Que legal. E elas ficaram super felizes, porque elas se sentiram pertencentes. Né? E isso é muito importante, fazer com que as pessoas se sentam pertencentes. É chamar para o almoço, chamar para uma reunião, falar, hoje eu vou fazer uma apresentação aí pro board da empresa, e eu chamar o meu gerente, chamar o meu coordenador, vem junto comigo, apresenta você e eu faço. Uma experiência muito positiva que a gente tem, na primeira fase de entrevista, geralmente pro gestor ou pro alto executivo, pro C-level, é um pé no saco. O cara não quer parar esse tempo. E às vezes você colocar o gestor, o cara que tá lá no campo, falar, você não quer entrevistar algumas pessoas e selecionar? Ele fala, nossa, como eu me tornei importante para a empresa. A minha opinião é importante, porque se eu falar que aquele cara serve, eles estão seguindo. Então, até para a gente tirar um pouco do peso das costas de algumas atividades que realmente é puxado, dá para você aproveitar e você acerta em 2 lados. Você engaja. Sensacional. E a gente costuma fazer isso porque pequena empresa, às vezes o proprietário está fazendo isso, aquilo, ele fala, não tenho tempo de entrevistar. Coloca lá o coordenador, o líder de célula, não precisa ser nem... E o envolvimento com a empresa desse pertencimento, a gente tem defendido uma coisa que a gente vivencia
como empresa de consultoria na Farmaplus, o que eu vejo que enche os olhos de quem está trabalhando conosco não é somente o quanto ele ganha, quanto ele vai valer quando ele sai da minha empresa. Qual o valor de mercado que ele ganha por ter trabalhado lá. Se a sua empresa não valoriza, não faz o cara sair um profissional mais valorizado de mercado, provavelmente você vai ter dificuldade para contratar. Perfeito. Se você não tiver uma visão de que a sua empresa torna ele um profissional mais competente, isso atrai muita gente. O cara entrou, ganhava 5 mil de salário, ele saiu daqui, ele está tendo que aceitar 3,5, ele se ferrou. Sua imagem vai começar a rodar muito mal. Perfeito. Quarto, reconhecimento. E não é só financeiro. Eu tive um episódio agora recente, fui dar uma palestra em Mogi. Era uma grande convenção de eventos para uma seguradora. E eu era o último palestrante no dia, eu ia fechar o evento. Aí veio a diretora de recursos humanos e falou para quase 300 pessoas: olha, pessoal, queria aqui publicamente agradecer ao Wagner, a Denise, o Paulo e o Sérgio, porque eles foram responsáveis pela organização desse evento maravilhoso de 3 dias. Vocês estão aqui, passaram esses 3 dias maravilhosos, vão ouvir agora o Buzarello, que é a palestra que vai dar o fechamento, mas isso é graças a esse trabalho competente desses 4 profissionais nossos. Eu queria uma salva de palmas de pé para todos eles. Os 4 choraram. Os 4 choraram. Até porque provavelmente eles se sentiriam invisíveis perante a marca um evento daquele tamanho. No mínimo, a empresa conseguiu mais um ano de permanência deles na empresa, entendeu? Exato. No mínimo. Por quê? Porque eles se sentiram reconhecidos. E não custa caro, o que você falou, gestão custo zero. Gestão custo zero. Né? E o quinto é visão / comunicação. É comunicar para onde a empresa vai, qual é a visão, o que nós estamos enxergando, quais são os próximos passos, comunicar. Isso aqui é que nem educar filho. Né? Mas ensinar ele a escovar o dente, Quando você fala, não vou mais falar que tem que escovar os dentes, é porque eles aprenderam. Perfeito. Quando você falou, cansei, é porque eles aprenderam. Né? Então, vamos lá. Repetindo, 5 coisas que o dia não compra. Não quer dizer que você vai resolver 100% dos problemas, mas você vai mitigar problemas. Então, vamos lá. Primeiro, tempo de qualidade. 2, ambiente de trabalho. 3, senso de pertencimento. 4, reconhecimento. E 5, visão / comunicação. Você vai mitigar muito problema no dia a dia. Só que para isso precisa ter o quê? Saco. Tem que ter saco. Precisa olhar, você precisa estar disposto a isso. Hoje é a principal competência de um gestor e está escasso, porque ninguém mais tem saco. Todos os gestores que falam, puta, os alunos não têm o saco. Então, cara, se você não tem saco, talvez você vai ter que fazer outra coisa da vida. Arrume alguém que tenha saco para tocar o seu negócio. Arrume alguém que tenha saco e pague bem. Exato, porque senão ele não vai ter saco para... Divida com ele. Se você que é dono não tem saco, imagine quem vai estar recebendo. Precisa ser muito bem remunerado para isso. Eu estou enfrentando um dilema pessoal. Eu sou catarinense, moro em São Paulo há muitos anos. Eu tenho minha querida mãe que está com 84 anos. Enfrento um processo degenerativo e eu tenho 3 cuidadoras que estão comigo. 2 estão comigo já há um bom tempo. Uma está comigo há 6, desde o começo, que começou o processo de degeneração, né? E mais uma outra cuidadora que está comigo há 5. 2 cuidadoras fenomenais. São quase filhas, e são quase irmãs mesmo. Eu quase chamo elas de irmãs. Né? Eu dei equity. Dei equity para a cuidadora. Eu falei, olha, se vocês forem comigo até o final da jornada, e se a minha mãe vê mais 10 anos, eu quebrei. Uma nora vai ficar sem apartamento. Né? Eu vou ter que vender um apartamento. Pergunta qual time elas torcem. Dependendo do time que ela torce, não vai ganhar. Né? Brincadeira aí, os corintianos que estão no Os corintianos vão ficar bravos com a gente. Não vão ficar bravos, isso aqui apenas é zoação futebolística. Eu dei equity para as 2. Falei, vocês vão ficar comigo até o final. Quando a mamãe não estiver mais aqui, vocês vão ter um equity pelo tempo que vocês ficaram. Ou seja, elas vão, no contexto delas, fazer o life change. Se a minha mãe viver 15, 20 anos, vamos fazer um baita de um life change. Entendeu? Mas é uma forma que eu tenho de segurá-las, porque elas sabem que quando a mamãe não estiver mais aí, elas vão levar um dinheiro extra bom, além dos direitos normais, elas vão ter um equity. E até porque baseado nos anos que ela trabalhou. O que você está buscando e remunerando não tem um valor. Não você tem precisa valor. de uma segurança para sua mãe. Senão não trabalho. Eu não trabalho, exatamente. De distância. Eu estou comprando sono, estou comprando tranquilidade e eu sei que ela está sendo bem cuidada. E todo mundo assedia ela na cidade. Todo mundo assedia ela. A elas. Elas são assediadas porque elas fazem um trabalho único. Excepcional.
Mas ninguém tem coragem da equity. Não, porque eles acham absurdo. Porque eles acham absurdo. Eu já estou pagando salário para isso. Já estou pagando salário para isso. Né? Mas isso é uma mentalidade que não faz mais sentido nos dias atuais. Não. Esforço você agradece, resultado você remunera. Né? E vale para uma cuidadora, vale para uma boa assistente do lar, vale para um executivo, para uma executiva. Né? Pessoas boas hoje vivem ineditamente o pleno emprego. Usa. Você teve uma carreira, vamos dizer assim, acadêmica, extremamente respeitada, e já comentei isso com você, vira e mexe eu encontro com ex-alunos. Ex-aluno do Buzarello. E eles até se referem como mestre Buza, né? É o termo que eles utilizam. E eu acho que você teve muito sucesso, você prosperou em diversos cenários. Se você fosse hoje olhar para os Buzarello de 18 anos, qual é o conselho que você daria? Eu não trabalharia do jeito... Eu vou resumir numa frase, tá? Não vou enrolar. Eu teria dado menos o sangue para as empresas e mais o suor. E ao longo da minha carreira, eu dei muito sangue para as empresas. Teria dado menos o sangue e mais o suor. E eu aprendi isso a duras penas. E foi um aluno que me chamou a atenção. Isso foi em 2000, quase no meu final de carreira. Eu estava dando uma aula e falando que eu estava fazendo empresa de forma eufórica, de forma apaixonada. O aluno parou a aula, levantou a mão e falou: professor, você está errado. Eu falei: uau, que bacana que você falou que eu estou errado. Até que enfim vocês discordam do professor, agora que vai ter debate bom. Vamos lá. Por que eu estou errado? Ele falou: professor, você está falando aqui de forma apaixonada, de forma assim, muito acalorada das coisas que você faz na empresa e tal. Não deu sangue para a empresa, deu suor. Veja nós aqui, jovens. Nenhum de nós dá o sangue para a empresa. Sangue é para a família, para a esposa, para as pessoas queridas. Para a empresa, só suor. E aquilo me marcou muito. Aquilo foi um soco no meu baço. Né? E eu refleti muito sobre isso e ele tinha razão. E eu, na 80% da minha carreira, eu dei o sangue para as empresas. E não deveria ter dado sangue. Eu deveria ter dado suor. Mas eram outros contextos. Na verdade, talvez você não pudesse ter essa clareza que você tem hoje. Essa clareza que eu tenho hoje. Porque o cenário era real, exigia muito mais o sangue do que o suor, num outro cenário de oportunidades que você falou lá no início. Né? Mas maturidade não vem com os anos. Maturidade vem com os danos. Eu tenho 58 com mentalidade de 30. Mas os danos que eu acumulei ao longo da minha carreira são compatíveis com os meus 58 anos. Eu ia pedir para que você fizesse essa leitura, né, da sua jornada profissional. Nós falamos muito de necessidade. Para a gente finalizar, encaminhando aqui para o final, mas falamos muito do que as empresas precisam e estão deixando de fazer. Nessa sua jornada, você vive e continua prosperando, você continua extremamente relevante no mundo dos negócios, entre mentorias, entre palestras, entre viagens que você faz, tanto nacional, investimentos e avaliações de empresas. O que você vê de muito positivo que vem acontecendo? O que você percebe, não somente como aquilo, estão deixando de fazer isso e vão pagar o preço, mas o que você deixaria de mensagem? As coisas estão acontecendo dessa forma e isso é muito legal de fato. Olha, eu tenho viajado muito pelo Brasil e tenho me deparado com muitos executivos e executivas, gestores e gestoras sendo muito bem remunerados, ganhando um bom dinheiro. É a primeira vez no Brasil, nos últimos 10 anos para cá, que executivo e executiva pode ficar rico. É a primeira vez. Eu estou vendo muito executivo e executiva ficando rico, fazendo o seu life change. Life change, para quem não... traduzindo para o português, é o pé de meia. Fazendo o pé de meia. Ganhando um bom dinheiro. Né? Fazendo colchãozinho ali. Fazendo colchãozinho, né? Não só com 13 salários, né? Ele está pegando bons bônus, está pegando equity. Eu peguei uma empresa agora em Goiânia, interessantíssima. Ela pegou valuation, é uma empresa de capital fechado. Ela pegou valuation, né, auditado por uma grande auditoria. Ela pegou 5 executivos e deu o que a gente chama em inglês phantom share, uma ação fantasma enquanto ela não abre capital, porque ela está se preparando para abrir capital, então ela está dizendo vou abrir capital. Ela deu um pacote de ações com valuation hoje baixo e falou: pessoal, em 2 anos nós temos que abrir a IPO, eu preciso todo mundo fechado aqui. Eu vou dar esse pacote aqui de ações para vocês. Você imagina a hora que abrir capital, essa turma vai fazer o life chain. E eu tenho visto muito isso. Na verdade, no meio da jornada, ela já deixou isso. Falou: hoje ele é um fantasma. Ele pode se tornar real se vocês se comprometerem. Por isso que chama-se phantom share. Porque essa ação não tem liquidez hoje. Entendeu? Estou te dando uma ação, é uma ação fantasma, mas está escrito aqui. Hoje ela não tem valor nenhum. Hoje não tem valor nenhum. Se nós chegarmos aqui... Isso, e tem uma trava no contrato que fala,
isso aqui que eu estou dando para vocês só vão realizar quando fizer a IPO. Perfeito. Só que a valuation da empresa hoje é de 100 milhões e o valuation aqui 2 anos vai ser de 1 bilhão. Olha o upside, né, que eles vão ter, olha o ganho que eles vão ter em 2 ou 3 anos. Isso eu tenho visto cada vez mais no Brasil, muita preocupação com sucessão. Claro que ainda está distante, mas comparado com o passado, ninguém faz a sucessão. Hoje eu vejo muita empresa aí, a grande maioria, se não está no processo acelerado de sucessão. Todo mundo fazendo sucessão, todo mundo... O nosso mercado sofre muito com isso. Porque são pequenas empresas e às vezes a farmacêutica abriu a empresa, ela tem filhos, mas os filhos não vão seguir esse caminho e ela está numa sinuca de bico. Eu tenho 3, 4, 5 casos para a gente colocar em relação a isso. Quem está nos ouvindo aqui são donos de farmácia. Pelo amor de Deus. Trabalhem em sucessão. Escolham pessoas da sua confiança que vocês acham que podem fazer a transformação. Deem equity ou faz aí um acordo de entrega de resultados nos próximos 4, 5 anos. Segurem essas pessoas e façam com que essas pessoas ganhem junto com vocês. Porque o bom profissional, o talento, ele não vai ficar mais doente e deixar você rico. Ele falou, eu quero ganhar na proporção minha de executivo, o quanto você vai ganhar também. E detalhe, esse pessoal que está saindo com essa mentalidade de ganho, vai abrir uma empresa com essa mesma mentalidade. Com essa mentalidade, se você estiver fora, se está difícil arrumar gente hoje, imagina daqui 5, 10 anos. Você entende por que eu estou otimista com o Brasil? Sim. Porque essa mudança toda quer dizer assim, que mais pessoas vão ganhar mais, vão colocar mais dinheiro no mercado, vai rodar mais a economia. Né? Eu sou um executivo que viu o Brasil pobre, nós não tínhamos renda. Né? Você viu Fila para comprar botijão de gás. O Brasil este ano, quando comecei a declarar imposto de renda, o Brasil fazia 15 milhões de declarações de imposto de renda lá em 2004, 2005, nem 15, 14 milhões de declarações de imposto de renda. Tudo bem que nós não corrigimos aí um pouco da tabela. Isso é no Brasil, quase 43 milhões de brasileiros declararam imposto de renda. Sem contar que o Brasil tem quase 15 milhões de mês que não entra no imposto de renda. Não entra no imposto de renda. Então, eu declarava imposto de renda. Hoje eu não declaro mais, porque eu tenho empresa. Então, eu só faço a declaração isenta de qualquer tributação, porque eu pago imposto como um prestador de serviço. E você era um desses 15 milhões lá atrás. Exatamente. Então, na verdade, os 43 de fato de pessoas. Muito mais. Tem a pejotização, né? Que as pessoas aí cada vez mais trabalhando como PJ, etc, etc. E é um PJ até que eu acho que é factível, porque às vezes a pessoa trabalha para 2 ou 3 empresas. É PJ, mas ele não é monoempresa. Exatamente. Então, cada vez mais nós viremos uma sociedade de sócios e não de empregados. Mas como é que faz com o analista? Não, o analista tem que ter o seguinte, ele tem que brigar para ser gerente, para ser sócio. Né? Às vezes o pessoal fica com essa explicação, temos que democratizar para todo mundo. Não, é a jornada da vida. Hoje você é analista. Você quer ser sócio? Briga para ser gerente, briga para ser diretor. Alimente esse interesse do cara, mas não é que você vai sair fazendo se o cara não merece. Outro recado que eu vou dar para quem está nos ouvindo aqui, eu me deparei muito com essas questões, eu trabalhei com muita gente talentosa, que às vezes queriam crescer rapidamente, queriam avançar na carreira. E eu sempre falo o seguinte, a tua expectativa nunca pode ser maior que o teu preparo. A tua expectativa nunca pode ser maior que o teu preparo. Porque tem muita gente que tem uma expectativa maior que o preparo. E não pode, cara. Por isso que os feedbacks são importantes. Por isso que eu, como gestor, tenho que dar feedback e ir apontando para a pessoa se convencer que ela precisa avançar. Olha o trabalho, e aqui vamos falar 2 palestrinos, né? Mesmo quem não é palestrino vai concordar. Eu hoje, mais do que assistir os jogos do Palmeiras, eu quero ouvir a entrevista do Abel. É uma aula. O livro dele é uma aula de liderança. É uma aula de liderança, de gestão. Eu falei isso uma vez, eles acharam que tinha um viés do time que eu torço. Não, aquilo é uma aula de liderança. Não é um acaso, né? Quando você vê toda a crítica que ele sofreu com o Endrick, ele falou, não vou colocar o Endrick, vou colocar só no segundo tempo, depois só 15 minutos, depois 30, depois 45, aí vou dar ele vai começar jogando. Né? Olha o quanto ele subiu de produção. Né? Isso é feedback. Quantos meninos da base que ele não afastou quando estava no auge e ele questionava o sono, porque ele estava monitorando o sono. Exatamente. Feedback. Ele está no feedback. Mas ele está no feedback assertivo. Eu vi uma vez o goleiro do Palmeiras, o Everton, falando o seguinte, o Abel é o melhor técnico que eu trabalho até hoje, porque ele tem vocação para ser professor. No fundo, ele quis dizer o seguinte, o Abel tem saco. Ele tem saco. Que talvez um técnico já bem sucedido, com uma carreira bem sucedida, não tenha mais saco para ir lá, falar com o jogador, ensinar o fundamento, ir lá pegar o replay da jogada e falar, tá vendo essa jogada que você fez aqui?
Mostrar qual o impacto Qual o que tem impacto naquele exato comportamento. naquele comportamento, naquele jogo. Precisa ter saco. E a um ponto que ele imagina que ele não consegue mais colaborar, ele fala, Exatamente. tá fora. É isso aí. E o jogador sai convencido que ele está errado. Então, Agora, nós perdemos por uma coisa. Nós falamos que não falaria de futebol, nós não aguentamos. Fomos não dá, vencidos. Ainda que dentro do contexto de negócio. De negócio. Né? E o Palmeiras hoje é um bom modelo de negócio. Aqui uma ressalva muito grande a tia Leila, que também tem se demonstrado uma gestora super competente. Né? E eu acompanho lá desde o começo, né? Vejo quanto ela evoluiu. Ela começou fazendo algumas lambanças. Umas fanfarrices. Né? Mas você vê cada entrevista dela melhor, cada vez mais assertiva, destemida, se posicionando muito bem, claro. Olha, parabéns. Essa reestruturação eu acreditava nela, mas ela me superou, ela me surpreendeu. E eu acho que o Palmeiras está... Principalmente como empresa, não somente como clube esportivo, mas como uma empresa. Né? Agora, os ciclos também são curtos, né? Ela pode estar dando certo hoje, não sei se ela daria certo, talvez daqui 2 ou 3 anos. Porque se você não estiver aprendendo, não estiver se inquietando, não estiver levando os olhos para passear, não estiver estudando, não estiver ouvindo esse podcast que nós estamos fazendo aqui, talvez os ciclos ficam mais curtos e você não enxergue os sinais e não consiga antecipar esses sinais para promover as mudanças para quem é carreirista, como eu fui ali a vida toda na tua carreira, e para quem é gestor no teu negócio. Muito bom. Mussarello, passaríamos o dia todo aqui conversando, estenderíamos até um pouco, até um barzinho, algum tipo da hora bar, né, que você diz, mas agradeço mesmo de coração, foi um bate-papo riquíssimo. Bom, excelente. Fico muito feliz mesmo de ter essa possibilidade, essa abertura de trazer essa mensagem. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, a forma com que você conduz tudo, o profissionalismo, a seriedade e principalmente essa sede que você tem em aprender e trazer leituras diferentes, compactar e trazer para o pessoal para que todo mundo consiga desenvolver. Muito bom. Obrigado Estaremos a todos. juntos outras vezes. Boa. Muitíssimo obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado à audiência que nos acompanhou até agora. Pessoal, por hoje é isso então. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Pense em tudo aquilo que é óbvio, mas nem tanto. Grande abraço.